Aumenta o som e abre a mente. Áudio Zen chegando. Lucas Cardoso já tá na área. E aí, meu amigo? Tudo bom? Boa noite. Bom demais? Bom demais. Ó, isso é uma peça rara, viu? Episódio 2, tamo com tudo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E olha, hoje assunto quente que eu gosto, né? Assunto polêmico, mas eu pensei, temos que trazer isso pra mesa do Áudio Zen. Eu sei que vai ser complicado falar, mas vamos ter que falar. Então, vamos chamar a vinheta? Bora. 3, 2, 1 e... Tchan, 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 tchan. Fala comigo, Gustavo. Já estamos aqui falando. E aí, tudo Também. Isso tá valendo pra gravação, hein? Cortada, viu, velho? Isso tá valendo. Mas aqui, olha só, cara, que legal. Essa música da vinheta, eu escolhi a dedo. Você conhece essa banda? Acho que não, né? Não, essa não. banda chama Kamikaze, é uma banda de Belo Horizonte. É mesmo, velho? Anos 80. Eu devia ter uns 14, 15 anos de idade, ou até menos. E aí eles lançaram essa música que se chama Machado de Guerra. Ícone na cena do rock and roll mineiro. Assim, Legal, velho. Guilherme Bisotto nos vocais, cantando uma Você letra... conhece o pessoal? Conheço. Eu tive a oportunidade, a sorte de assistir o Guilherme cantando. Assim, ele tocava naquela época, imagina, BH anos 80. Não tinha esses bares de rock and roll, né? Rock bar. A galerinha que não ouve nada e que vai lá ouvir. Bom, enfim. Já tô começando quente, né? Já. Então, assim, naquela época não tinha em Belo Horizonte essa cena de rock and roll, né? Assim, e os caras tocavam aonde? Tocavam em pizzaria. Ah, que legal, tocavam em legal, bares. Sim, é diferente. Hoje é diferente. Na época devia ser na época, né? Sim, normal. Sim. Aí você encontrava assim com grandes nomes, né? Assim, grandes assim, né? Desconhecidos, porque Belo Horizonte nunca foi polo musical. Sim. Mas você encontrava com essas pessoas na esquina. Eles fazem show hoje ainda? Não, Kamikaze acabou há muito tempo, né? Mas olha, essa banda mineira, para mim, foi a precursora, inclusive de outras, como, por exemplo, naquela época, Overdose e o próprio Sepultura. Sepultura do bairro Santa Teresa. Você conhece a história, né? Dos caras. Então. Mas enfim, vamos que vamos, episódio 2 do Áudio Zen. Aumenta o som e abre a mente. Vamos que vamos, velho. Gostou da vinhetinha? Demais. E da chamada? Muito mesmo. Tô muito feliz de estar aqui novamente, episódio número 2. Gostou da repercussão do primeiro? O que você tá achando disso? Cara, achei muito bom. Eu não quero me apegar às coisas que estão acontecendo depois que possa, sabe? Eu tô curtindo isso daqui, velho. Igual aqui no background aqui, antes da gravação, a gente já ficou mais de 1 hora trocando ideia. E é isso, velho. Eu acho que o projeto é esse. A gente tem que conseguir trocar mais essas ideias em câmera, aqui no áudio, botar isso, abrir a mente aqui mesmo, antes da gente começar a gravar, a gente já tem nossos brainstorms ali, porque, velho, eu sou movido a isso. Isso é muito bom mesmo. Ô Lucas, é natural, né? É natural, o movimento é natural. Ah, mas é mesmo, velho. Acontece a energia de trazer o assunto para a mesa. Se você alimenta isso, a coisa desenvolve, senão a coisa morre. É sempre assim. É impressionante a percepção que eu tô tendo cada dia mais do que é essa energia. E viver isso. O que a gente falou no primeiro, de ter a percepção das coisas acontecendo. É impressionante o tanto que, de verdade, quanto mais você investe em algo, eu acho que a própria energia, ela move as coisas, poderia dizer assim. Faz sentido? Claro. Mas olha só, você coloca energia intencional em alguma coisa. Então, naturalmente, aquilo vai reverberar, aquilo vai crescer. De alguma forma, isso retorna para você. Sim. E no retorno, é como se fosse uma onda que vai, e aí ela bate, reflete e volta. Só que, quando essa onda que volta encontra outras ondas que estão indo, acontece
o que na física se chama de interferência de ondas. Então uma onda encontra com a outra. E esse encontro ele pode ser construtivo ou destrutivo. Isso é a linguagem da física. Ok. Então quando o pico de uma onda encontra o pico da outra onda, esses picos se somam. Ok. E forma-se então um pico maior ainda de energia. Quando um pico de uma onda encontra-se com um vale, ou seja, a parte mais profunda da outra, temos aí um efeito destrutivo. E aí é como se fosse uma anulação da energia. Então essa interferência de ondas é um fenômeno da física, mas que reflete de forma muito clara o que acontece nos relacionamentos humanos. Sim. Então, a pessoa está numa vibração, aí ela está jogando uma energia numa direção. Se a outra pessoa não corresponde na mesma vibração, sincronia, harmonia e frequência, o encontro dessas ondas vai ser uma coisa, né, que não vai ser muito legal. Muitos relacionamentos são assim, né? Todos, né? Assins? Tem plural? Como que essa vivência sua, essa vivência desse desenvolvimento dentro da meditação, fora da meditação, com relacionamento com outras pessoas? Eu não quero falar isso me colocando em um lugar superior a nada, longe disso. Pô, tô aprendendo todos os dias e vou ter que colocar um pi. Mas... Pode falar palavrão? Pode, né? Eu quero monetizar. Não pode. Não pode, não. Quanto Tá mais certo. palavrão, menos os patrocinadores vão querer nos pagar. Então Entendi. Então pode falar, vamos falar o que tiver que falar, mas Você põe o pi. Vou colocar o pi quando tiver que colocar o pi. Em breve a gente vai estar gravando ao vivo, aí não tem como colocar o pi não, aí azar o patrocinador. Mas eu sinto essa diferença e eu repito mesmo, quando eu vou trocar ideia de um assunto assim com uma pessoa, época antes de Covid, eu sinto que parece que eu tô voando, sabe? Parece que não pega. Eu, obviamente, talvez não seja o lugar propício de estar trocando uma ideia mais aprofundada. Mais profunda. Mas, independente disso, eu sinto que... E, obviamente, pode ser uma coisa só de bolha mesmo, da minha bolha. Mas eu sinto que é algo vago, saca? Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão tendo a percepção, principalmente da meditação, de vir, querer evoluir, buscar isso... Mas eu, sei lá, é minha bolha. O que você acha aí? O que você pode opinar nisso? Na sua evolução de jovem, de um ano atrás aí pra cá. Pera aí que você misturou um tanto de coisa aí. Você me fez uma pergunta inicial. Como é que era a minha questão de relacionamento Não e só meditação? no início de tudo, mas até hoje. E aí? Tipo, um monge. É estranho eu tô tendo esse privilégio de estar aqui tomando um suco. Claro, isso aqui é suco. Um suquinho com monge zen budista. Saca? Tipo, isso para muitas pessoas isso é uma coisa meio distante. Porque tem uma barreira. Por mais que não tem, que eu sou um ser humano normal como eu e a gente tá aqui trocando uma ideia, tomando um suco. Mas e aí? Isso na vida normal? Eu lembro na nossa época de encontros semanais aqui, no Centro Zen Flor de Lótus em Lagoa Santa... Eu malhando, e um dia lá eu malhando, quando eu olho pro lado, o Gustavo malhando, eu... Não, mas não foi aqui não. Não, esclarece bem. Na nossa época daqui, era todas as terças-feiras. Uma quarta-feira aleatória, eu tô lá na academia, quando eu olho pro lado, um monge malhando. Porra, você malha? Aí eu lembro que você olhou pra mim, tipo, ué... Malho, tipo, eu almoço também, eu né? Como, eu pego o ônibus, sucozinho, tá tudo bem, ué. Cara, tem muita... eu que tenho essa percepção? Não, isso é comum, tem muita especulação sobre isso, né? Como é que é a vida de um monge, né? Primeiro cabe ressaltar o seguinte, a gente tem que diferenciar que tem vários tipos de monges. Eu não sou um monge celibatário que mora dentro de um monastério, que fez os votos de se isolar do mundo. Existem linhas do budismo que são assim. Aliás, muitas escolas do sul da Ásia, tipo Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, chamada de escola Theravada do budismo, eles são absolutamente monásticos, eles moram nos monastérios.
Então eles fazem certos votos e não retornam mais para a vida social. Bom, a escola do Zen budismo é um pouco diferente. Então, primeiro, ela não é celibatária. Então, o monge japonês é muito comum que ele se case, tenha família, tenha filhos, né? Isso, inclusive, aconteceu no Japão feudal. Houve uma época no Japão feudal em que era, então, um sistema monástico, celibatário, mas aí o imperador descobriu que atrás dos monastérios tinha um tanto de mulher vivendo ali com crianças. Ele não entendeu aquilo, né? Nos arredores das vilas. Quando ele foi olhar e ver, eram mulheres dos monges com filhos que não podiam ser assumidas e viviam nos arredores. Aí ele falou assim, peraí, então vamos moralizar isso aqui. Então a partir de agora os monges podem casar e ter família. Então aqui é diferente, entende? A partir daí a escola Zen começou então a se diferenciar de muitas outras escolas por isso. Então o monge Zen, ele não é celibatário. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, eu não fiz os votos de morar no mosteiro. Eu não moro em um monastério na montanha. Então eu tenho trabalho, eu já fui casado, tenho uma filha, né? Então eu tenho uma vida absolutamente normal, com todas as dificuldades, mas as do treinamento, né? Então assim, se eu morasse isolado e não tivesse as experiências que eu tive de enfrentar trânsito, Sim. de ter chefe, enfim, tudo isso, eu diria para você assim, a vida do monastério é uma, eu não conheço a outra. Mas eu conheço as duas vidas. Com todo respeito, a sua é mais difícil, não? Você colocou a sua mais em prática. O que é a meditação, o que é a atenção plena? Eu não acho justo afirmar isso, não. Não acho, porque a vida monástica também é muito exigente. Não estou falando que não é. Ela porque eu não tenho a mínima ideia. É uma outra proposta, digamos assim. Mas é porque aí eu volto na minha pergunta, porque, e de novo, eu não sei como é que fala isso, sem falar que eu tô num lugar acima de qualquer pessoa, não é isso mesmo, eu sinto que eu tô em constante evolução todos os dias, mas a ideia de você tá se desenvolvendo, por exemplo, você conseguiria ter um relacionamento com uma pessoa de lado oposto do que você é? Mas o que é lado oposto? Dentro da meditação, dentro da atenção plena, uma pessoa que é literalmente o oposto do que a gente está aqui praticando. Ô Lucas, pensa bem. Eu não sei... É óbvio... Não, a minha pergunta é muito vaga. É óbvio que você consegue ter um relacionamento com uma pessoa, sim. Ok. Mas é algo que você vê que é um futuro? É algo que teria como se desenvolver? Porque eu pergunto isso... O tema de hoje é a vida amorosa do monge. Você tá me atacando assim, caramba! Você vai segurando. Beleza, vamos lá. Mas aqui, você falou que é óbvio. Eu não sei se é óbvio, não. Imagina, vamos supor assim, vou dar um exemplo tranquilo. Você gosta de rock and roll. Ok? Vamos supor. Você namoraria uma pagodeira? Pois é, eu acho que são opções muito incompatíveis, né? Que são apetites muito diferenciados. Sim. Então, assim, quando você falou assim, uma pessoa oposta, o que é uma pessoa oposta? Que não pratica meditação? Não, peraí, mas 90% não pratica meditação? Então, não é 90%, é bem mais. Né? Bem mais do que Beleza, mas aí eu não teria nenhum problema, né? Claro, já tive relacionamentos com pessoas que nunca se aproximaram de meditação, né? Legal. Agora, se for uma coisa muito divergente, né? Então, por exemplo, certos ambientes que, eu não frequento, né? Sim. Aí não vai rolar. Mas eu acho que as afinidades falam mais alto. Sim. Então, até para começar uma relação, até para você se encontrar com uma pessoa, existe um caminho, né, de afinidades e tal. Eu pergunto isso porque eu vejo o desenvolvimento que eu tive, por exemplo, com a Camila, com a minha namorada. Uhum. E quanto mais a gente buscou essa evolução do desenvolvimento pessoal, parece que mais nos fortaleceu, sabe? Assim, sim, quando o casal busca junto isso, com certeza. É porque é um elo sim.
de ligação forte. E eu não consigo imaginar se fosse o oposto. Saca? E assim, a gente no início até foi uma coisa comum, um relacionamento normal, a gente se conhecendo e tal, mas hoje eu vejo que quanto mais a gente desenvolveu e está desenvolvendo um ao lado do outro, as coisas parecem que vêm abençoando cada vez mais, saca? Entendi. O que eu acho, então, já que o papo que veio na mesa inicial foi esse, eu tô rindo porque foi inesperado. Mas e aqui, vamos deixar claro que não tem script, não, é uma troca de ideia. Legal, bacana, não é? Show. Mas não é verdade? Sim. A gente não tá aqui com nada programado. Tirando um assunto absurdo que você vai colocar em pauta daqui a pouco. Mas é verdade. Mas olha só, em termos de casal, o que eu acho? Eu acho que quando você começa a construir um lugar comum, e esse lugar tem um nome, chama conjugalidade. Então, você individualmente é uma mandala energética, a outra pessoa é outra mandala. Quando o casal se encontra e as pessoas começam então a se relacionar, essas duas mandalas individuais formam uma terceira mandala energética. Isso acontece. E aí, essa terceira mandala, ela precisa de um lugar, de um ninho para se desenvolver. E esse ninho se chama conjugalidade. O que é isso? É o lugar onde as pessoas vão depositar as suas intenções, as suas parcelas de energia, e esse depósito faz crescer, então, essa terceira mandala. A primeira mandala continua existindo, a individualidade da pessoa número 1 continua existindo, a da outra também, né? Elas não se anulam, isso é muito importante entender, mas o casal agora forma uma terceira mandala. Velho, que aula, viu? Muito legal você ter colocado nesse aspecto. Sério mesmo. Você nunca esperou que um monge fosse falar sobre relacionamento, esperou? Olha pra você ver. Um brinde é isso, viu? Vamos lá. Ser bonzinho é o mesmo que ser compassivo? É o mesmo que ter compaixão? Quer dizer, ser bonzinho, ser uma pessoa boazinha. Sabe aquela pessoa que chega, que sorri para todo mundo, em todos os momentos, que sempre é conveniente, que sempre, sabe, endossa o comportamento, que sempre está... a pessoa boazinha. Ah, você é muito bonzinho e tal. Será que isso é o mesmo que ser compassivo? É o mesmo que ser uma pessoa honesta? Uma pessoa, digamos, que sabe se colocar e que mantém as relações, os relacionamentos saudáveis? É uma questão. O que você acha? Ah, velho, eu acho que não. Eu acho que você consegue ter uma compaixão ali pela outra pessoa, pela situação, por todo o contexto do que está acontecendo e querer dar um palpite. E tem um outro lado que é a pessoa bonzinho, que não consegue falar não. Eu poderia dizer assim? Essa questão de não conseguir falar não, que é uma outra questão delicada, né? É um dos aspectos dessa pessoa boazinha, do ser bonzinho demais. Isso. Eu acho que a pessoa que não consegue falar não, na cabeça dela, ela pode estar achando até que ela tá ajudando, tá ali sendo uma pessoa boa, só que na real não tá, velho. A gente vê isso, sabe quando? Eu digo isso por causa da minha vivência própria, tá? Não tô aqui julgando ninguém, não tô falando de ninguém. É algo meu mesmo. De eu achar que eu tô fazendo uma coisa boa pra uma pessoa e, na real, eu não tô. É o seu achismo. E você percebe isso quando você tem filhos. Se você atender ao que o seu filho pede a toda hora, você vai estragar. Você vai estragar aquela criança, a pessoa. Cara, essa questão. Muitas pessoas têm essa ideia de que o monge é aquela pessoa boazinha. O monge é sempre bonzinho. Sério, velho? Sim! Eu não tenho essa percepção. Não, você não tem porque talvez você teve uma prática aqui e tal. Mas um leigo, uma pessoa que sabe pouco do assunto. Sabe o que eu acho do monge? Eu vou te interromper mesmo, porque você tocou bem na ferida. Você é carreta um cara, passou aqui. Você é a carreta. Em muitos momentos você é uma carreta, velho. E assim, papo aberto aqui, no hard feelings. Mas
Véi, tem hora que a gente tem um grupo de estudos, né? Certo. Todas as terças-feiras, às 19 horas. Não, 8 horas. Às 20 horas, desculpa. Todas as terças-feiras, às 20 horas. E o link tá no canal do Instagram do Gustavo Moxen. Mas teve um dia lá, velho. Isso eu vou falar. Pode falar. A pessoa lá tá assim, a gente tem, né, a prática de todo mundo fica com a câmera ligada, mas ninguém fica com o microfone ligado. Aí a pessoa ligou o microfone e já soltou, eu posso falar tal coisa, que não sei o quê. Aí todo mundo em silêncio, assim, pra você responder, você, com sua água, assim, era água mesmo, tá, gente? Não era suco, não. Já tá falando, né? E foi aquele tapa. Mas eu não atravessei. Não atravessou, mas eu acho que tem esse... Você tem a percepção, você tem um feeling... Você, antes dela fazer a pergunta se pode falar, você já, obviamente você já notou que ela desativou o microfone e você sabia que ele ia fazer essa pergunta. Você já estava esperando. Quando a pessoa levanta e você só dá o corte. Não, a questão hoje eu acho que tem muito disso. A questão é que nesse episódio, essa pessoa me interrompeu assim. Eu tava falando e aí abriu o microfone, eu posso falar. Aí eu falei, você já está falando. Mas você consegue entender isso que eu tô falando dessa... Eu consigo entender. Tem um porquê, não tem? Não, e aí, mas olha só. Então, essa visão do monge bonzinho, que todo mundo, ou quase todo mundo tem, que o monge tem que ser sempre paciente, tem que sempre afagar a cabeça. Isso eu consigo enxergar. Tem sempre que dar palavras amorosas, entende? Essa é uma visão viciada, é um ponto de vista viciado. Só que quando você vai para o campo real do treinamento e vai encontrar os professores reais, os mestres reais, que são pessoas também, mas antes disso eles têm um olhar compassivo. Sim. E o que é o olhar compassivo, que é diferente do olhar do bonzinho? O olhar compassivo sabe daquilo que você precisa e não daquilo que você quer. Porque muitas vezes, eu vou chutar baixo, 80% das vezes que você pode escolher entre o que você quer e o que você precisa, você escolhe o que você quer. E muitas vezes isso vai te estragar. Então, o professor compassivo é aquele que sabe exatamente o que o aluno precisa e nem sempre vai ser o que ele quer. Ok? Então, assim, se o professor fosse bonzinho com o aluno dele, ele deixaria esse aluno na zona de conforto a vida inteira. E na zona de conforto ninguém cresce. Então, uma verdade no treinamento da mente, no treinamento espiritual, é que você vai ter que ser convidado a deixar a zona de conforto. E aí vem as exigências do treinamento. Então, muitas vezes, essa figura de que o monge, o professor de meditação, tem que ser sempre caridoso, sempre bonzinho, sempre amável, nem sempre corresponde à realidade. Muitas vezes, não estou falando que é uma regra, mas muitas vezes, o professor, vendo o aluno numa situação crítica, ele vai ter que ser mais enérgico. Sim. Assim como quando você pega o seu filho, uma criança, com uma faca na mão, o que você faz? Você vai lá e vai brincar? Não. Você vai ser enérgico e vai tirar a faca da mão. Ou tá vendo que a criança vai cair num precipício. Sim. Você vai pegar pelo braço, vai dar um solavanco para tirar de lá. Sim. Então, em alguns momentos, uma ação enérgica é uma ação compassiva. A pessoa pode ficar um pouco chocada, mas depois ela vai perceber que aquilo era melhor. Sim. Tem a famosa frase, né, a vida só acontece a partir do momento que você sai da sua zona, que você sai da sua zona de conforto. Já ouviu isso? Nunca ouvi. Essa frase não. Eu vivo isso. Não assim, dando a entender que você só vai ser feliz, as coisas só vão acontecer quando você sair da sua zona de conforto. Não, mas eu acho que chega um momento da vida que ou você dá um passo pra frente e vai, ou você vai estar ali, só curtindo a onda. Repetindo. Na repetição. É. O problema da zona de conforto é que ela induz a repetição, ao condicionamento. Então é o seguinte, eu não preciso ser bonzinho o tempo todo. Eu percebi. Né? Dá pra ser eu mesmo assim? Mas é justo. Não é? É justo. Então. Mas responde a pergunta direta. Você teve essa... Você sentiu isso na pele?
no seu desenvolvimento? Nossa! Ô Lucas, para começo de conversa, meu pai era militar. Então a minha educação ela foi uma educação bem rigorosa. Meu pai era extremamente compassivo. Eu nunca vi coração maior igual ao do meu pai. Meu pai colocava a família acima de tudo. Meu pai colocava a família acima de qualquer outra coisa, até dele mesmo. Se sacrificou a vida inteira. Então, assim, eu cresci nessa exigência compassiva. Ok? Sim. Depois eu vivi 4 anos em um internato militar, na Academia Militar das Agulhas Negras, que não é fácil. Então eu fui muito exigido. E depois eu caí onde? Nos monastérios do Zen Budismo. Nos monastérios onde você pode passar o dedo no chão em qualquer momento do dia que você não vai encontrar um grão de poeira. Então, assim, o rigor do treinamento do Zen é quase marcial. Então, eu vivi muito isso. A disciplina do treinamento de meditação é uma disciplina que necessita de uma entrega. Não é? Com toda certeza. Tem que sentar. Eu tô aqui vidrado no que você tá falando, porque eu tô colocando isso no dia a dia, na vivência. Você está entendendo que isso é real. 100%. Isso é real. 100%. Então, quando alguém chega para meditar aqui, a pessoa vai ter que botar o sapato lá fora. Não pode pisar com o sapato dentro. Ela não pode chegar gritando. Ela tem que chegar... O que você riu aí? Eu preciso complementar uma coisa. Não, fala. Teve uma época que eu não lembro se era um casal... Lá vem mais um teco da cabeça. Não. Isso não é teco na cabeça. Isso é real, velho. Legal, Você vamos lá. não vai me desmentir disso, não. Vamos lá. Teve um dia não, isso começou a acontecer sempre. Não sei, eu acho que era um casal que chegava, era 7h30, não era? Sim. E eles chegavam tipo 8. Uhum. E tava assim, todo mundo meditando. Aí o pessoal tocava o sino lá embaixo, não era? Uhum. No portão. E você parava, você tava meditando, você parava, levantava, pegava o chinelo, ia lá, recebia e voltava. Uhum. Velho. Isso é completamente fora da curva, velho. Chega atrasado 5 minutos na faculdade pra você ver a cara que o professor vai te fazer. Ou qualquer lugar. Você já sente ali. Você não, velho. Você lidava com isso, tipo... Levantava, velho, se alguém toca, ninguém vai tocar minha campainha às 5 horas da manhã, mas se alguém me interrompe uma meditação, eu não consigo, eu não cheguei nesse nível de desenvolvimento de conseguir lidar da forma que você lida, velho. Mas aqui eu fui bonzinho, tá? Na verdade, nos mosteiros não é assim que acontece, não. Ah, é? É. O que rola? O cara não entra. Se a pessoa não entrar 5 minutos antes da meditação... Olha, mas isso é porque isso é uma barreira aqui pra gente. Pois é, mas entendendo isso, que a nossa cultura... Que você liberou, você teve essa exceção. Que a nossa cultura é um pouco diferente, que as pessoas aqui não têm a menor noção e educação. Isso é uma educação. Sim. Né? Não foram educadas a partir dessa perspectiva, entendendo isso. Então, eu mudei muitas coisas, eu adaptei, né, muitas práticas. Uma delas foi permitir que as pessoas entrassem na meditação mesmo após o início. Sim. Mas o que acontece nos mosteiros, né, é o seguinte: se a meditação é às 4 da manhã, às 3h55 já está todo mundo sentado, esperando o professor chegar, porque é uma falta de respeito alguém chegar depois que o professor. Sabe por quê? Porque isso revela que a pessoa está desinteressada. Isso revela que a pessoa não tem um interesse de aprender com o professor, então ela se atrasou ou chegou depois do professor. Então, esses aspectos, esses detalhes do treinamento, eu sei, isso aqui no Brasil é muito difícil, porque é outra cultura. E por isso, como eu te falei, a gente aqui faz um pouco diferente. Mas o treinamento completo é outro. É outra pegada. Agora,
Aqui no Brasil, as pessoas estão aprendendo ainda, estão se adaptando a uma nova forma, né, de organização social. Nós somos ainda um país muito pouco desenvolvido socialmente. Você consegue entender isso? Total, velho. Que nós somos um país confuso socialmente? Sim. Nós somos um país dividido em que há pouca contribuição social, Sim. há pouca... quando eu falo contribuição social, é você parar na rua e não pegar 2 vagas. Sim. Né? É você não furar a fila e achar que é esperto. Mas você acha que isso não é só uma falta de educação mesmo? Literalmente, a falta de educação dessa pessoa, ela não foi educada para isso? Não, isso é estrutural. Isso é do nosso país. Nós temos uma herança aqui da lei de Gerson. Nós já ovacionamos, já cultuamos durante muito tempo o passar a perna. A cultura do malandro. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Aí você falou o termo. Lá nos Estados Unidos, isso é muito conhecido. O jeitinho O brasileiro lá, ele é muito bem recebido. Eu sei que tem os outros lados de você sofrer preconceito e realmente tem essa barreira gigante. Eu já vivi isso lá. Uhum. Mas o jeitinho brasileiro lá, ele é conhecido como o jeitinho brasileiro mesmo. Queima o filme. Sim. Queima o filme. Na Alemanha também. Eu morei na Alemanha e estudei 2 anos lá. E lá, o brasileiro tinha o filme meio queimado. As pessoas que eu convivi assim, né? Sim. Que eu ouvi relatos de atraso, de dar bolo, enfim, o jeitinho brasileiro. Então isso é cultural, isso é uma herança que nós herdamos. Eu acredito que isso vem da colonização. Eu creio que isso vem daquela época em que os europeus vinham para cá para extrair riquezas e voltar com o melhor, com a maior carga possível de ouro, né? Então vamos extrair, vamos sugar. E aí veio essa intenção de tirar proveito. Sim. Né? Que tirar proveito está muito vinculado ao jeitinho brasileiro. Dá um jeitinho para arrumar a casa e para ficar todo mundo bem. Né? Sim. Então, assim, isso é cultural. Então, isso está meio que no inconsciente. Né? Aí nós temos agora um processo de educação, aí sim, que está corrigindo. Né? Eu vejo as novas gerações, né? Vejo os coleguinhas da minha filha, por exemplo, aprendendo outros valores, outras formas de lidar com a realidade. Tá ligado à atenção plena isso. Uhum. Tá ligado demais. E eu tive essa percepção por causa da meditação. Eu não sei se eu viria essa percepção sem a meditação. Só que aí a gente volta no primeiro episódio, a gente falou de como é que você fala isso para as pessoas. Porque o primeiro passo é você mostrar para as pessoas que você tem essa percepção disso que você está fazendo? Você fala com as pessoas fazendo. Mas você não fala falando. Mas é aquela coisa, você tem a receita de como fazer algo que é muito bom. Vem, vamos fazer isso aqui, é bom. Eu te garanto que é bom, mas eu não sei te explicar que é bom não, vem fazer. Ah, não, você tá falando... Como é que você faz isso numa quantidade maior? Ah, não, você está falando de convidar pessoas para meditar. Você tá o resultado é da meditação. Mas por quê? Eu não quero falar isso dando a entender porque as pessoas, para vir meditar, para esperar algo, porque eu acho que nada você pode fazer esperando por algo. Mas como é que você fala isso? Como é que você traz a pessoa sem falar do benefício? Você não traz. Essa é a grande questão do Zen, essa é a mágica do Zen. Uma vez eu li uma metáfora muito legal sobre o Zen. É como um pescador que usa um anzol para pescar os seus peixes, mas o anzol não é curvo, ele é reto. Porque ele não quer aprisionar, ele quer liberar. Então, assim, o Zen não tem propaganda, a prática de meditação Zen não sai por aí batendo na porta dos outros, porque não funciona. Se a pessoa não tiver uma motivação interna muito grande, se ela já não tiver essa consciência, esse nível mínimo de consciência de que, cara, eu preciso de alguma forma melhorar, me transformar, e eu vejo na meditação esse caminho. Se ela não tiver isso, no mínimo, é muito difícil que ela consiga, por um mero convite, criar raízes. Ah, mas eu nunca ouvi falar de meditação e quando eu soube que tinha um centro Zen, eu fui lá praticar. E aí eu gostei. Ah, mas espera aí, olha a diferença. Você ouviu dizer
opa, algo falou em você. Ninguém procura à toa. Sim. Algo ressoou em você. Ninguém vai atrás à toa. Aí você foi e aí você teve um encontro. Um encontro que, mesmo sendo inexplicável em muitos aspectos, você sabe, pô, nesse mato tem coelho. Sim. Esse rio corre pro mar, eu sei disso. Mesmo que eu não veja ainda o movimento, mas eu sei que tem alguma coisa aí. Mas só é possível sentir isso, Lucas, quem tem esse chamado, quem tem essa coisa por dentro. Mas o meu medo é esse aí, velho. Porque comigo foi algo... Saca? Ninguém me chamou. Uhum. Ninguém me chamou. E essa percepção... E aí, velho? Saca? Tipo, o que eu tenho que fazer pra mostrar pra uma pessoa que isso é uma coisa legal, que é uma coisa que me faz bem? Porque eu não quero nada. A pessoa não tem que me pagar. Não é nada. É só... Eu gostaria que minha mãe viesse pra ela viver isso. Eu gostaria que minha sogra viesse pra ela viver isso, porque eu sei que vai ser bom pra ela. Não no apego de eu quero melhorar minha mãe pra algo. Nada disso. Cara, você tem que primeiro praticar. Mostrar Segundo, em mim, né? se transformar. E a partir da sua transformação que você quer ver no mundo, o mundo fala, cara, o Lucas mudou. É. Ele tá diferente. Que é isso? Aí se nessas pessoas houver essa predisposição, se houver já essa mandala energética que se encaixa com isso, aí sim haverá um encontro. Senão, não passará de mera admiração. Quem falou isso foi Gandhi. Você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo, né? Agora, tem mais uma coisa que você pode fazer também. Que é fazer o áudio zen. Isso é verdade. E aí você vai estar falando para as pessoas. Isso é verdade. Você vai estar falando para as pessoas. A gente precisa colocar uma pessoa aqui para trocar uma ideia com a gente. Com certeza. Esse lugarzinho está reservado. Nosso convidado. Isso aí. Né? Então, vamos fazer uma listinha de convidados? Com toda certeza, velho. Beleza. Então, assim, fazendo isso... Eu, inclusive, já recebi umas pessoas falando que querem vir participar. É? Uhum. Põe na roda. É que legal. Põe na roda. Então, se transformando, praticando em você e narrando a sua transformação, é suficiente. E aí, quem tiver afinidade, quem tiver essa mandala energética que casa com isso, pô, vai encontrar. Sim. Entende? Cara, o legal disso aqui é o seguinte, Lucas. A gente começou o programa pensando assim, pô, vamos falar disso. O caminho já foi pro outro lado. Outro. E isso é que é rico. É vivo, cara. É vivo. É porque... Quantos anos que você viveu no mosteiro? Quantos anos? Ó, vamos voltar à história. Pera aí. Explica como é que foi toda essa história de Gustavo sair de BH. De onde que veio meditação na sua vida? Começa por aí. Começa por aí. E eu não sei. De onde que veio? Por que meditação? O que é budismo em você? Você nasceu em que ano? 95. 95. Em 95 eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras. Então isso aqui é um corte. Quem é Gustavo Mokusen? Beleza. Então eu estava lá com a cabeça cheia de dúvidas. Eu tinha o quê? 23 anos de idade. Se eu queria seguir ou não a carreira militar. Meu coração falava que não. Que eu tinha aprendido muito ali. Que eu tinha realmente vivido coisas ali que eu levaria para o resto da vida como eu levei. E como eu trago comigo, sabe? Vivências riquíssimas. Mas eu sentia que eu queria fazer algo diferente. Então eu me desliguei da carreira militar. Então em 95 foi o ano em que eu fiz a grande decisão, a grande transformação, a grande mudança da minha vida. Virada de jogo. Isso foi no dia 7 de abril de 95. Nesse mesmo ano, eu comecei o meu treinamento espiritual. Vamos dizer assim, tá? Eu acredito que todo mundo está em treinamento espiritual porque está vivo e está relacionando, e está aprendendo, etc. Mas nesse ano, foi o ano em que eu ingressei na chamada Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz é uma escola que se dedica ao estudo do autoconhecimento, baseado
na tradição egípcia do Egito Antigo. Então você vai lá e você vai estudar, por exemplo, as leis herméticas de Hermes Trismegistus, por exemplo. Legal. Fiquei lá durante bons anos, 4, 5, 6 anos. Em 99, ao mesmo tempo em que eu praticava na Ordem Rosa Cruz, eu me encontrei com o Zen Budismo e também com uma outra escola chamada Instituto Gurdjieff. Gurdjieff foi um russo que criou uma escola de autoconhecimento chamada de O Quarto Caminho. Gurdjieff falava que tem o caminho do fakir, do yogi e do monge. Mas deveria haver um caminho para o homem comum, na cidade, que é o quarto caminho. Então Gurdjieff foi um homem fantástico que fundou essa escola. E fundou um centro de prática, inicialmente em Paris, e depois isso se espalhou pelo mundo. Então eu encontrei com esse grupo em Belo Horizonte. E pratiquei lá por 3 anos. Ao mesmo tempo que eu me dedicava ao budismo. Bom, em 2001, eu falei, é o budismo que é meu caminho. Eu senti meu coração. E aí, eu me encontrei com meu professor, em 2001. Ele já estava no Japão há 10 anos, veio ao Brasil, ele é brasileiro, veio ao Brasil para visitar a família. E aí, então, nós nos encontramos. Mokugen Roshi é o nome dele. E aí, então, estabelecemos rapidamente uma relação de professor e aluno, né? E em 2004, eu já estava então praticando com ele, desde 2001. Ele voltou para o Japão e em 2004 o telefone toca: Gustavo, vem para cá. Tem uma oportunidade de fazer um treinamento no mosteiro aqui e receber a ordenação como monge. Aí eu falei, nossa, mas como assim? E aí, eu, como bom leonino, né, doido por aventura, falei sim. E fui para o Japão. Em 2004, então, após 9 anos, né, de buscas, de treinamentos em outras escolas, de inúmeros retiros que eu fiz, em 2004, então, eu fui para o Japão e fiz lá, então, no templo de Tenryuji, em Fukui, o treinamento. E voltei ao Brasil, já como monge budista. Bom, então lá em Fukui, no templo de Tenryuji, eu recebi essa ordenação. E lá nós tínhamos uma rotina bem puxada. Eu lembro que quando eu cheguei em Tenryuji, um monge veio me explicar a rotina. Aí ele começou, nós acordamos às 3h30 da manhã, meditação até às 5h30, depois cerimônia matinal, depois de jejum. Aí no seu caso, né, você vai costurar o seu manto, porque era a prática para literalmente costurar o manto do monge. Você tem que costurar. Essa é uma prática milenar. Que isso. Que louco. Manto que o monge usa. Então você tem que costurá-lo. São 21 você pedaços. Você tem o seu ainda? Claro. Nossa, essa é a maior... Nossa. O maior símbolo do monge é o seu kessa. O kessa em japonês, né? Que é o manto do monge. E aí você vai, então, costurar 21 pedaços num formato de um jeito especial, tá? O ponto é especial, é diferente. Tudo em atenção plena. Então eu fiquei, então, costurando o dia inteiro, literalmente, né? Para me preparar para a ordenação. Bom, eu estou te contando em Tenryuji. Eu quero saber os mínimos detalhes. Segue Legal. O baile, tá? Só que eu cheguei antes, né? Tive um período de aclimatação. Eu estava em outro templo, onde eu cortei grama por 1 semana, para limpar a cabeça. Tem isso? Tem isso. Trabalho manual para você deixar os pensamentos nocivos de lado, se colocar no presente e tal. Tem todo um procedimento. Não é assim, você vai entrar no mosteiro. Você tem um processo de despressurização e de pressurização. Você tem que entrar e tal. Bom, mas enfim. Aí eu comecei então a prática de costurar o meu manto, né? Em silêncio.
Imagina, a meditação acabava às 5h30, 6 horas, tinha a cerimônia matinal, aí por volta de 7h30 eu estava costurando meu manto. Até às 9 da noite. Em completo silêncio. Ok? Porque esse trabalho é um trabalho muito minucioso. Eu tinha pouco tempo para fazer isso, relativamente. Você falou um dia e eu achei pouco um dia costurar um manto. Não. Essa era só a rotina do dia. Mas tá. eu fiquei assim por algumas semanas. Tá. Ok? Faz mais sentido. Legal. Aí chegou o momento da ordenação, que era um retiro. Aí no retiro, nós acordávamos às 2h30 da manhã e fazíamos cerca de 12 horas de meditação por dia. Então eram 14 zazens, 14 meditações. Ok? Então foi o retiro. Eu tô sem falar porque eu tô em choque aqui. 14 zazen, 12 horas? Mais ou menos isso, né? Porque cada zazen tem 40 minutos. O que se faz entre um e outro? Porque o que você já me passou é que não se deve passar, né, de uma meditação de 40 minutos. Seria isso? Sim. Então, o que se faz? A gente acordava, 2h30, lavava o rosto, sala de meditação, esperando o mestre chegar, né? Não, sem atrasar? Sem atrasar. Nossa, sem atrasar nem um minuto. Qual que é a punição? Não tem punição. Mas tem uma cobrança, é uma coisa interna, tu entende? É uma retidão. Ninguém lá teria esse atraso, né? Ninguém tem esse atraso. É desqualificado, entende? É grosseiro. É uma coisa assim que é vexaminosa. Sim. Entende? É um nível de interiorização da prática muito grande. Sim, eu consigo imaginar. É uma coisa meio que samuraica. Sim. Meio que o samurai perde tipo a honra. Filme mesmo, né? Perde a honra, ele se mata. Então, entre uma meditação e outra, nós fazíamos a meditação andando, que é chamada de Kinrin em japonês. Então, acordava 12h30, aí fazia uma meditação, aí depois Kinrin, 10 minutinhos de meditação andando, depois mais um zazen sentado, 40. Aí depois mais um Kinrin, meditação andando, e depois mais um zazen. Sempre de 3 em 3. Aí depois que acabava isso tudo, aí tinha a cerimônia matinal, o café, né? Que não era bem café, era um desejum, comia-se uma papa de arroz, algumas coisinhas, e aí prosseguia. Aí mais 3 meditações na parte da manhã, mais 3 à tarde, mais 3 à noite. Só que o desejum e o almoço são tomados na postura de meditação, em meditação. Então são 12 zazens formais mais 2 de refeição. Então 14 meditações por dia. Então essa era a rotina que nós vivíamos, né, lá em Tenryuji. E aí eu recebi minha ordenação formal nesse retiro. E em 2004 mesmo, depois eu voltei ao Brasil. Era literalmente, 12 templos, velho? 12 meditações? 12, literalmente. Eu tenho Mas, um horário... Como é que é comer? Tipo, literalmente é uma fila? A gente não poderia comer trocando ideia? Não, você come no mesmo lugar que você medita. Porque como é que você faz, tipo assim, mais de um dia, mais de 2 dias, mais de 3 dias, 12 meditações de 40 minutos... E além disso, comer meditando. Sim. Como é isso, velho? O monge vive num espaço dentro do salão de meditação. É o lugar que ele senta para meditar. Ali ele deita, ele é um lugar comprido. E ali ele dorme, ali ele come. Então você come na postura de meditação no lugar que você medita. Você só vira, né? Porque você faz a meditação para a parede. Na hora da refeição, você vira e come. E você come formalmente. Você tem um conjunto de tigelas que se chama oryoki, que você vai abrindo, e aí vem um monge servente. Sim. Colocando a comida, e você então coloca a sua tigela à sua frente, ele serve, e aí então, depois de servido, todo mundo come junto. É um ritual. Você não troca ideia com ninguém. Porque isso porque realmente é um templo, né? Você tá ali para viver isso. Sim, você come em estado de zazen, em meditação. Então,
essa é a experiência intensa. É. A experiência forte. E depois disso, você saiu de lá, voltou pra Voltei BH? ao Brasil, né? Perdi 13 quilos. E aí comecei, então, com o trabalho, né? Intensificado de ensinar meditação, etc. Em 2012, fundamos o Templo Zen das Alterosas, em Belo Horizonte, que é onde atualmente o meu professor reside. Ele voltou do Japão, após ficar lá 21 anos. E tá em BH hoje? Está em BH hoje. Que legal. Sim. E em 2015, né? Em 2012, eu também vim para Lagoa Santa para morar aqui. E em 2015, o Centro Zen Flor de Lótus foi fundado. Então, desde 95, respondendo a sua pergunta original, eu estou no treinamento mental, de meditação. Então é a sua idade. Minha idade. Então quando você olhar assim pro Lucas, o Lucas tem o tempo de prática do Gustavo. Como eu não vou parar... Eu também não. Então sempre pode olhar pra mim e falar que é o tempo de prática do Gustavo. Tipo isso, é meu termômetro. Pois é, então voltando a todo o fio da meada. Qual é a coisa mais efetiva que a gente pode fazer? É praticar, viver a transformação real em nós. Sim. E, no máximo, contar isso, mas de uma forma despretensiosa, sem querer converter ninguém. Sim. Né? Não... Eu acho que esse é o pior caminho, velho. Pois é. De tentar converter alguém a algo. É isso. Então, esse é o que pode ser feito. E aí, com a nossa própria transformação, eu acho que sendo esse exemplo, né, sendo essa transformação real, eu acho que isso inspira pessoas. Sim. Né? Voltando à sua pergunta, Sim. Né, o que fazer, como chamar as pessoas e tal. Sim. A gente pratica. Legal, velho. Né? As portas estão abertas. Você acredita na Terra plana? É claro que não. Não. Eu vou falar um palavrão aqui, porque, pô, puta que pariu. Não. Cara... Teve esse assunto à tona, então. Terra plana. Mas, ainda tem pessoas que acreditam que a Terra é plana? Lucas. Pessoas lúcidas? Ô, Lucas, pelo amor de Deus, você não tá vendo o movimento dos últimos anos, não? Dos terraplanistas? Mas eu acho que isso é um movimento pra ganhar ibope, não? Um movimento ali pra... Quero ser famoso em rede social, vou... Mas eles não tem base pra se fortalecer. Eu vou te contar por que eu trouxe o assunto pra mesa aqui do Áudio Zen. Na semana passada, um grande amigo meu, nós estudamos juntos no ensino médio, fazendo curso técnico no Coutec, da UFMG. O cara é um grande amigo e um grande pensador. Né? Ele não me disse que acreditava na Terra plana, mas que estava... Duvidando. Não, que estava seguindo as ideias de um outro pensador, que esse sim colocava em xeque o fato da Terra ser redonda ou não. Cara... Mas isso não é... Você leva isso a sério? A pessoa fala isso com... eu tô falando sério? Não é piada, não é... Se fosse um estranho na rua, eu falaria assim, não, né? Mas eu conheço essa pessoa. Então, assim, tudo bem, não. Eu só trouxe isso aqui porque eu fiquei pensando, nós estamos no século XXI. Cara, vamos falar de agora, ok? Depois eu volto pro passado. Ok. Agora, a pessoa que me fala que Terra é plana, ela está jogando pro lixo toda a pesquisa da aviônica, em termos de rotas de voo, plano de voo, a questão dos fusos horários. Sim. Não é? A simples questão de que aqui é noite e no Japão é dia. O que é? Um terraplanista, ele fala o quê? Cara, eu nem sei. Como é que ele explica a simples questão de que no Japão agora... Não sei.
Eu não sei. O pouco que eu li, porque quando eu vi esses assuntos, não, isso não é possível, isso aí é zoação. Eu nem me ocupei disso. Mas né? eu enxergo como isso. Eu acho que é só pra ganhar uma imagem ali na mídia. Pois não, é, por isso eu tem não base. aprofundei. Mas ao que eu sei, eles pregam que a Terra é uma superfície plana. Porque eu já vi que eles falam que é como se fosse um meio globo. Né? É um globo, em cima é uma camada tipo de plástico que você não consegue atravessar ela. Isso que plástico. É uma camada que é tudo lá fora não existe e é tudo controlado. Então é tipo um meio círculo, tá? Um meio círculo. Caraca. E é uma bolha, a gente tá numa bolha. Caraca. Aí os aviões ficam assim, ó, em cima dessa bolha. Ah, é? O que eu vi é isso. Ah, sim. Mas e aí? Então eu saio às 3 horas de Hong Kong no voo, 3 da Você deve tarde. ficar assim, lá eles no marcador fala que você tá a 600 por hora, só que na verdade você tá a 45 Então é km tudo por mentira, hora né? pra você chegar aqui. E na verdade é tipo 100 km de distância. Caraca, meu velho. Louco, né? Não é louco, não. Isso é absurdo. Porque você joga no lixo toda a pesquisa espacial. Cara, eu não tô falando eu não sou leigo no assunto. Eu tive na NASA. É, isso é bizarro. O que você fez na NASA? Eu fiz um curso, eu fiz uma especialização e participei de um projeto de pesquisa conjunto com o Brasil. Legal. Você joga no lixo a pesquisa espacial. Os documentários que existem disponíveis hoje no Netflix, etc., né, sobre esse assunto são vários. Para você testemunhar como é que foi a corrida espacial. Porque os terraplanistas, inclusive, falam que a NASA está de acordo com... É uma farsa, né? A NASA não existe, o homem não pisou na Lua. Satélite não existe, então. Não. Então, internet, Não. tudo mentira. O Elon Musk lá, as bizarrices dele, a loucura, tudo ele deve ser um fantoche do governo. Entendi. Então quer dizer que quando você então está aqui comunicando com o celular, via sinal de satélite, seja Não o que tem. for, não tem. GPS, então, Não, não existe. tudo controlado ali. Cara, você já voou de avião alguma vez na sua vida? Já. Lá em cima você vê alguma coisinha meio esféricazinha assim? Você viu? É difícil, né? Você te E falar. eu já vi... não vou conseguir lembrar, eu sou péssimo com o nome. Eu lembro do nome da série que eu queria falar no último episódio, é Black Mirror. Black Mirror. Que eu falei do desenvolvimento da tecnologia pro ser humano, enfim. Mas tem uma série, agora no próximo eu falo o nome, que eles pegaram um laser, um baita de um laser, e colocaram, 5 km de distância, e colocou numa madeira, e colocou essa madeira no mesmo grau lá a 5 km. E o laser estava acima do ponto que a madeira deveria estar. Sim. Milímetros, porque são só 5 km. Esfericidade. Então, houve um declive. É muito fácil comprovar, a pessoa não precisa colocar em pauta se é verdadeiro. Sabe quem fez isso? Sabe quem fez essa experiência? Não. Quem? Erastótenes. Erastótenes, no século... Aliás, há 2100 anos atrás, então no século I a.C., Ok. Eratóstenes fez a famosa experiência do poço, onde ele percebeu que as sombras, com uma vara fincada na terra, no pico do meio-dia, ou seja, com o sol ao zênite, Sim. no ponto mais alto, que quase não fazia sombra na vara. E se ele colocasse uma vara naquele momento, na outra cidade, né, em Alexandria, né, havia uma sombra diferente ali. Então a projeção da luz solar incidindo sobre essa estaca produzia uma sombra diferente porque... Para o lado. Exato. Então essa angulação, com essa ideia de angulação, abertura angular, Eratóstenes deduziu o raio da Terra e a circunferência da Terra. Com um erro, sabe de quanto? De 120 quilômetros. Porra. 21 séculos atrás. Então, quando alguém me fala que a Terra é plana, essa pessoa está voltando
21 séculos atrás. O que é isso, Gustavo? Sério mesmo, sem piadinha, sem zombar, sem nada. O que é? É uma lavagem cerebral? O que você enxerga que isso seria? Eu velho? acho que é um conjunto de muitas coisas. Primeiro, falta de instrução. Primeiro, falta de educação. Não, velho, mas... Não, porque se você lê a ciência, Lucas... Mas então, são pessoas lúcidas que falam uma barbaridade dessa. Cara, se você lê a história dos físicos... Tá, tem um livro do Arthur Koestler, que se chama O Homem e o Universo. Eu nem sei se tem mais ele físico. Eu tenho aqui. É uma obra-prima que narra a história, a biografia de 3 grandes físicos. Ok. Na sequência, Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu Galilei. Porque eles trabalharam, o trabalho físico dos 3, da observação astronômica dos 3, resultou com a conclusão inequívoca de que a Terra se move em torno do Sol. E não o contrário. Sim. Ok? Então, nessa narrativa, nesse livro, Arthur Koestler, contando a história de Copérnico, Kepler e Galileu, os 3 grandes homens que olharam para o céu, né? Para eles, a Terra curva nem era questionamento. Eles estavam pensando se a Terra girava, qual era a órbita celeste. Cara, o trabalho de Kepler, astrônomo, formidável, trabalho minucioso de observação astronômica, assim, de conseguir calcular a órbita retrocessiva de Mercúrio. Velho? Como? Observação anual, observando o céu todos os dias do ano e falando, aquele planetinha está ali, aquele está lá, está aqui. Então, calcula-se a órbita dos planetas. Isso no século, quer dizer, Idade Média, século XIV, século XV, século XVI, ok? A pessoa hoje vir falar de Terra plana... Então, primeiro, falta de instrução. Segundo, existe hoje um movimento ligado à política com isso, movimentos sociais, partidários. Sim. Então a pessoa sacrifica o bom senso em nome de um posicionamento qualquer. Sim. Então, idealismo, fanatismo. E terceiro, cara, sei lá, alienação, eu não sei, velho, não sei. Lucas, eu passei muitos anos ensinando física. Eu passei muitos anos como professor de física. É como um físico escutar isso, deve doer muito mais. Eu fico muito triste, cara. É entristecedor. Eu imagino. É emburrecedor você conviver com essa forma de pseudo-pensamento. Sim. Ah, não, pelo amor de Deus, velho. Então, assim... Eu acho estranho. De verdade, eu acho estranho. Porque é algo que é muito simples de você comprovar. É comprovado. Literalmente, você compra no AliExpress da vida um laser e vai aqui, a gente tá em Lagoa Santa, vai lá na Serra do Cipó e joga esse laser e mensura o que vai acontecer com ele. Não, mas ninguém vai comprovar isso porque ninguém vai fazer isso. A questão é não, que... tem vídeo, joga no YouTube, tá feito, tá comprovado. Isso não é opinião do Lucas. Eu tô falando, se você tá duvidando, compra um laser e você faz, velho. Mas a pessoa não vai fazer isso. Então é porque essa pessoa não tá só querendo colocar isso em pauta porque ela realmente acredita nisso. Ela só quer ganhar a cena dela. Não há comprometimento com o fato em si. Ninguém está comprometido com os fatos. Você se agarra a uma ideia. Sim. Idealismo. Então, eu acho que isso é um agarramento idealístico a uma ideia. Ah, por quê? Porque eu gostei. Porque me representa, porque eu acho que é assim. Aí entram outras questões. Então, papo bizarro, então. Existe vida fora da Terra? Próximo programa do Audiozen. Cara, eu tenho uma experiência. Eu sei. Você não sabe não, velho? Eu já sei. Então, próximo Audiozen, vamos falar sobre isso. Bizarro.
sobre Bizarro. atividade Bizarro. extraterrestre. Será que existe? Sabe, não quero ficar fazendo merchan não, mas cara, é bizarro. É bizarro. Fechou? Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo. E aqui, ó. Vou colocar o nosso áudio no SoundCloud e Spotify. Boa. Viu? Fechou. Tamo junto. Valeu. Valeu.